Então, eu fiquei me questionando muito sobre esse tema. A primeira vez que me chamaram para conversar sobre isso lá na Conferência Ignição, em São José dos Campos, porque literalmente, eu não ouço, né, dentro do consultório, dentro do abrigo onde eu trabalhei, as pessoas vindo me procurar para realmente dizer: Gabi, eu estou iniciando uma terapia, porque está tudo bem comigo? E, assim, eu só queria saber mesmo como que eu posso administrar as minhas emoções, assim, totalmente intensas quando elas aparecerem. E eu não sei como fazer isso. Não, gente, ninguém me procura para isso, tá? Todo mundo me procura quando a situação já está gravíssima, não dá para resolver quase nada, e aí vem aquele desespero do pai e da mãe procurando, querendo saber como administrar as emoções do filho e como administrar as emoções da própria família. Então, eu me questionei muito sobre esse tema. Será que a gente consegue despertar uma inteligência? Inteligência não é algo colocado, não é algo que você nasce. De que forma a gente poderia, no nosso dia a dia, nas nossas relações, despertar essa inteligência emocional? E, de fato, o que é uma inteligência emocional? Também nunca tive a oportunidade de ouvir de um pai me falando: puxa, olha como meu filho é inteligente, ele recusa uma ofensa. Alguém aqui já ouviu? Porque se alguém já ouviu, gente, vem aqui que eu vou te dar um beijo e um abraço, porque eu nunca ouvi isso. Alguém já ouviu ou não? Não, porque a gente valoriza muito a inteligência, o quê? Intelectual. Então, você vê muitas pessoas falando assim: olha como meu filho é inteligente, ele já sabe passar a tela do celular. Olha como o meu bebê é inteligente. Olha como o meu bebê é inteligente, ele gosta de livros. Olha como o meu filho é inteligente, ele passou numa universidade federal. Olha como o meu filho é inteligente, ele tem 10 anos e está fluente no inglês. Olha como o meu filho é inteligente, ele passou de ano com nota 10. Então, nós vemos a inteligência desse lugar da intelectualidade. E hoje nós vamos conversar de um outro lugar, que é o lugar da inteligência que tem a ver com as nossas emoções. E vou te falar, o trem difícil. Se eu fosse mineira, eu ia falar isso todos os dias. Trem difícil. É ou não é, gente? É muito difícil você lidar com a raiva e não reagir, parar para pensar e lidar com aquilo que você está sentindo. É muito difícil. Então, você vai me ouvir fazendo aqui muitas perguntas e te dando poucas respostas. Então, se você veio aqui esperando que eu te desse uma receitinha de bolo, e olha que eu sei fazer bolos maravilhosos, mas eu não vou te dar uma receitinha de bolo. Eu vou te provocar a pensar sobre que inteligência é essa emocional que você desenvolveu e que, consequentemente, você tem estimulado o seu filho. Tudo bem? Joia! Então, assim, pensando um pouco mais sobre a importância da gente falar desse tema, é pensar no alto nível de intelectualidade e o baixo nível de lidar com as emoções. Por que eu digo isso? Conheço inúmeras crianças, lá em São José, elas até acham que eu sou da idade delas, Não sei por quê também, Talvez a gente calce 33, o mesmo número de sapato. Amém! Olha, se não te servir algum sapato, tu já sabe que pode me dar. Então, eu conheci inúmeras crianças de lá que, gente, elas têm 3 idiomas. Meu Deus do céu, uma menina de 7 anos entrou no meu consultório falando alemão. Nem vou pronunciar, porque eu também não sei nada de alemão. Depois entrou falando francês, falando inglês. Falei, pera lá, nem sei mais o que essa menina é, poliglota. Só pode ser. Fala português, fala espanhol, inglês, alemão e francês. Da onde surgiu essa criança? O que nasce? Onde nasce? O que come? Onde vive? E aí, quando eu fui atendendo ela, atendendo a família, eu fui entendendo o quanto ela estava com dificuldade de demonstrar afeto, o quanto ela estava com dificuldade de mostrar o que ela estava sentindo e também de se empatizar com o outro. Ela falava assim para mim: eu não entendo por que você é negra desse jeito. Você poderia ser branca. Eu falo: gente, eu adoro ser dessa cor. Adoro. Eu queria ser mais escura ainda, porque eu amo. Ela falou: não entendo isso. Isso é um absurdo. Todo mundo deveria ser branco. Então, veja bem, uma criança de 7 anos com alto nível de intelectualidade,
poliglota, né? Sabe lá Deus se ela estava falando certo também as línguas, né? Porque para mim era alemão, francês, né? Enfim. Mas com uma dificuldade de olhar para o outro e de validar o outro na sua própria individualidade, porque não importa a cor que eu tenha. O importante é que eu sou uma pessoa, né? Estou disponível ali para você, para conversar com você, para te olhar. Então, naquela ocasião, eu entendi que aquela criança não foi despertada em sua inteligência emocional. Gabi, por que você usa o termo despertamento ou despertar para uma inteligência? Porque eu não acredito que a gente nasça desprovido de inteligência, sabe? O meu irmão costumava brincar comigo na infância, quando ele queria me xingar, para ele não me chamar de burra, que era algo muito ofensivo. Ele falava assim, você é desprovida de inteligência. Aí eu chegava na escola, eu errava alguma coisa, a professora falava, o que é que aconteceu com você? Eu falava, é porque eu sou desprovida de inteligência, meu irmão falou. Eu não entendia o porquê que era isso. E aí, quando eu falei isso para minha mãe, ela falou, que absurdo que você está falando, o que é isso, meu Deus do céu? Você está se chamando de burra? Eu falei, não, mas eu só sou desprovida de inteligência. Só para vocês entenderem que a gente precisa entender que existem coisas tão secretas no coração de uma criança que nós só precisamos despertar. É como se nós estivéssemos apertando alguns botões que nunca foram apertados antes, né? O fato disso é quando, vou usar uma parábola bíblica, né? Parábola não, uma história bíblica, quando Jesus simplesmente precisava alimentar a multidão. E quem é que trouxe solução para aquela multidão? Foi uma criança. Foi uma inteligência emocional, porque ela poderia estar descabelada. Eu quero pão, eu quero peixe, eu quero. Não, mas ela simplesmente foi, entregou tranquilamente, plena. Bom, pelo menos eu imagino, plena, né? Então, para a gente entender que existem botões numa criança que a gente precisa despertar. Claro que depois de muito tempo, alguém teve que apertar o botão de que eu tinha, sim, inteligência, que eu não era desprovida de inteligência emocional. Sabe, a gente geralmente cobra das crianças coisas que nós não ensinamos. Sabe, essa coisa de cobrar dela aquilo que ela não sabe. Vou te dar um exemplo. Essa garota de 7 anos que entrou no meu consultório falando de várias línguas, a mãe estava cobrando ela de não chutar a porta e falar palavrão quando a mãe dissesse não. A mãe não dizia para ela como era lidar com a raiva. O que ela podia fazer com o sentimento de frustração. Porque tudo bem ela se frustrar. Gente, tudo bem, né? Pensando nisso, a gente começou a trabalhar sobre o que a mãe entendia dessa criação dessa filha. O porquê que ela estava investindo tanto na intelectualidade e não nas emoções. A mãe não teve oportunidade de estudar, infelizmente, porque era um desejo dela. E quando ela se casou, o marido já tinha uma boa profissão, uma boa condição, então ela quis fazer tudo o que ela poderia fazer, que ela não teve pela filha. Então, ela investiu tudo que ela tinha na intelectualidade da filha, na ânsia de suprir uma carência que ela não teve. Eu chamo isso de síndrome da falta, né? Você vai me ouvir falando muito disso. Então, quando a gente sente falta de alguma coisa na nossa infância, na nossa vida, consequentemente, quando os nossos filhos crescem ou nascem, a primeira coisa que a gente fala é: ele não vai passar fome como eu passei. Ele não vai ser analfabeto como eu fui. Ele não vai fazer isso que aconteceu comigo. Por quê? Essa ânsia de proteção que, de certa forma, em alguns aspectos, é muito bom, porque te dá a oportunidade de não repetir a sua história, mas, por outro lado, inconscientemente, você repete. Por quê? Você vai pelo excesso e não mais pela falta. Então, veja bem como a gente acaba repetindo também a nossa história, né? Então, essa mãe cobrava muito que ela soubesse lidar com a raiva e com a frustração, mas ela não havia aprendido a lidar com a frustração de não ter estudado. Então, por isso que eu amo atender crianças, porque eu amo trazer a família para perto. Sabe aquela coisa de que, meu filho é que tem problema? Ai, gente, a família tem problema por completo,
né? Ai, quando falam isso pra mim, eu falo, ai, inocente, né? Mas não é nem porque a família é errada, não. Porque eu entendo que a família possui os recursos necessários para se ajustarem e conseguirem seguir, né? Não acredito que a criança é o problema ou que a família é o problema, mas que elas precisam se ajustar para continuar. Tudo bem? Estão comigo? Eu anotei uma frase aqui, nem sei se está aí, porque eu sou péssima com slide, por isso que eu gosto de papel, né, gente? Sou bem da era antiga. Que é preciso dar voz a uma criança para desenvolver a sua competência. Você já parou para pensar que antigamente as crianças não tinham voz para nada? Na história, se conta que quando os adultos estavam decidindo, a criança não podia opinar, né? O que acontece hoje em dia, muitas vezes, é que nós calamos a voz das crianças, muitas vezes, para que elas não venham falar aquilo que elas estão sentindo naquele momento, no intuito de, segue, vida que segue. Ou tem o outro extremo, onde a gente deixa a criança decidir tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo próximo, né? Eu tenho uma sobrinha que tem uma filha e ela levou a filha numa loja e falou, filha, que roupa você quer? A filha falou, não sei. Ela falou, escolhe. Qual roupa você quer? Essa ou essa? Ela, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Ela não tinha dinheiro para comprar essa. Mas o que ela fez? Comprou essa. O que eu estou dizendo para a criança? Que eu estou ouvindo a voz dela? Não. Que ela está determinando as necessidades dela. Então, nós precisamos entender que nós precisamos dar voz para as crianças, mas nós também precisamos dar limites. Limites não quer dizer que você não ama ou que você está bloqueando a voz do seu filho. Você está dizendo para ele, eu amo você, eu quero que você se desenvolva, eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas eu também vou te dar limites porque é necessário, né? Então, a gente sai dessas polarizações de que realmente tudo se pode, né? Então, essa terminologia de inteligência emocional que a gente está conversando agora, não fui eu que criei, tá, gente? Vocês podem me achar super inteligente, né? Menininha de 15 anos que já é formada e pós-graduada, mas não fui eu que criei inteligência emocional. Foi um cara chamado Daniel Goleman, lá dos Estados Unidos, que é psicólogo, cientista, e ele começou a falar e ver o quanto as pessoas precisavam desenvolver essa competência, né? Então, eu até anotei aqui o significado de inteligência. É aquele que compreende, fala comigo, compreende. Percebe, conhece e sabe discernir sobre determinadas questões. Gente, vamos embora, né? Quem é que sabe compreender tudo, né? É muito difícil, gente. É um desafio diário. Você compreender, perceber, conhecer e discernir. Olha só, a gente está exigindo de uma criança que ela conheça, saiba discernir, que ela compreenda sobre tudo. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos cobrando sem ensinar. Então, primeiro eu preciso me olhar para dentro de mim, olhar para a minha história, olhar o que aconteceu comigo, para depois eu conseguir ir ajudando essa criança a lidar com aquilo que ela está sentindo. Então, nós precisamos aprender o idioma da criança. Fala comigo. Idioma da criança. Não é o bebelês, tá? Se você pensou naquele idioma da criança, tipo, ai, bebezinho bonitinho, nenê, eu falei com a mamãe, contigo. Não é esse idioma que a criança precisa que você aprenda. Não, definitivamente não é. Uma vez eu fiz isso com uma criança de 3 para 4 anos, porque ela era muito fofa, muito fofa. E ela parou assim para mim e falou, por que você está falando desse jeito? Aí eu parei, oi, minha linda. Ela, não estou entendendo que você está falando desse jeito. Aí eu apertei a bochecha e tal. Falei, puxa vida, que idioma que é dessa criança, né? A gente sai até meio sem graça, porque a gente não ouviu o que aquela criança estava pedindo. Ela não estava pedindo para mim para conversar como um bebê. Ela estava pedindo para conversar com ela como ela gostaria de conversar, né? Então, é muito importante a gente conhecer esse idioma, né? E também entender
em que momento essa criança quer conversar, sabe? Eu vejo, atendo, já vivi muito de a gente querer forçar uma criança a falar, né? Não sei se isso acontece com você, né? Fala o que aconteceu no seu dia hoje. Fala pra mim o que você fez na aula. Fala pra mim. Eu estou falando pra você falar. A criança fica assim, legal, bom. Por quê? Porque aquela pergunta que você fez, de vez de abrir o lugar conversacional, fechou. Então, gente, isso serve para a vida. Mulheres casadas. Dependendo da pergunta que você faz, querida, ou você fecha o ambiente conversacional ou você abre, né? Aquela mania da mulher falar, fala! Desliga o celular, fala! Né? Por quê? Justamente porque a gente fez uma pergunta num horário inapropriado, de uma forma errada, e que fechou esse lugar conversacional. Vou te dar um exemplo rápido. Eu trabalhei durante 5 anos em uma instituição, um abrigo de crianças, de bebês, crianças e adolescentes. E quando eu cheguei, imagina, eu era mais nova do que eu sou hoje. Então, eu cheguei super empolgada, achando que eu era Capitão América, né? Eu ia salvar aquelas crianças, aquele mundo. Então, eu dava bom dia para a flor, para a porta, né? Para o sofá. E aí, eu cheguei, tinha um garoto menor do que eu, mas ele achava que ele era maior do que eu. E ele falou, eu falei para ele, bom dia, fulano de tal, vem aqui dar um abraço na tia. Ele me olhou e falou, eu vou matar você, a sua mãe, seu pai, não sei quem, seu filho não sei do que, não sei o que, lá. Eu paralisei. Aí eu falei, cara, fui maior simpática com você. Que desaforo, que ingrato, ridículo. E ele bravo, e ele assim, com os braços para trás, alguém segurando, né, os braços dele, porque ele ia avançar em mim de verdade. E aí eu falei para ele, puxa, que ridículo isso que você está fazendo, fui super amigável com você, puxa, meu primeiro dia, lá. Dei um sermão, e o menino gritando, vou matar seu pai, sua mãe, seu marido, e que lá. Gente, eu assustei, falei, meu Deus, que pessoa mal educada. Saí, quando eu saí, encontrei com ele, né, no horário de almoço. E aí eu me aproximei, passei a mão na cabeça dele, falei o nome dele, ele me deu uma abraçada assim, tipo, some daqui, né? Eu falei, gente, eu só tô te fazendo um carinho. Passado alguns dias, todos os dias que eu chegava lá, ele falava pra mim, vou matar seu pai, sua mãe, seu marido, sei que lá. E eu não entendi esse ódio gratuito, né? Mas então comecei a pensar sobre a postura que eu tive com ele. Eu estava entrando na casa dele, eu nem pedi licença. Eu nem perguntei qual era o nome dele. Eu já sabia o nome dele. E aí eu entendi que a pergunta que eu fiz fechou o nosso lugar conversacional. E eu entendi que eu precisava dar tempo para ele, mostrar que eu estava disponível para ele, mesmo que ele não quisesse conversar. Então eu chegava todos os dias, ele falava, vou matar seu pai, sua mãe, não sei o que lá. Eu falava, bom dia, o dia que você quiser conversar, eu tô aqui para te ouvir. Virava as costas, ia tomar água, fiz isso várias vezes. Até que um determinado dia, eu cheguei, quando ele foi gritar e eu falei isso para ele ficou me olhando, virou as costas e saiu. Aí no horário do almoço, ele sentava do meu lado. Eu ia de falar com ele, ele me olhava com cara feia assim, e eu falava, tudo bem, o dia que você quiser conversar, eu vou estar aqui para te ouvir. E os dias foi passando, todos os dias ele almoçava ao meu lado. Em um determinado dia, ele chegou em mim e falou, eu não gosto muito de você, mas amanhã à noite vai ser a minha formatura na Fundas, que era um lugar que faz contraturno, né, da escola lá em São José. E se você quiser ir? Não tô te convidando, mas se você quiser ir... Eu falei, puxa... Aí eu ia falar, legal. Acho que dá para eu ir sim, vai ser legal, gostei. Não é um convite, né? Ele falou, não é um convite. Eu falei, tá bom, eu vou. Ele falou, você promete? Eu falei, sim, eu prometo que eu vou. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu fui convocada para uma audiência no fórum, eu saí tarde... E eu não fui na formatura porque eu estava muito cansada. Porque eu entendi que não era um convite. Olha que ignorância, gente. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei lá, dei bom dia para ele. Ele falou, vou matar seu pai,
sua mãe, só sei que é. E eu não entendi, meu Deus, estava tudo bem até tal dia. Mas eu não tinha me tocado que eu não dei voz a ele. O dar voz não é deixar a criança falar. É você prestar uma continência, né? É você realmente dizer para ela, através do seu corpo, das suas palavras, que você está com ela, se importa com ela. E realmente agir se importando. E aí eu falei, não estou entendendo. Fui até o quarto dele, ele se trancou, é aquele alvoroço. Porque, gente, imagina, 25 crianças. Eu estava fazendo isso com um, entendeu? Você não imagina o resto, né? Mas teve um dia que ele me falou, tia, você prometeu, por que você fez isso comigo? Eu não confio mais em você. E aí eu não tinha mais o que falar. Eu abracei, mesmo que ele estava de braços fechados, né, para baixo, e eu abracei ele e falei, me perdoa, eu errei com você. Você é muito mais importante do que um cansaço que eu estava sentindo. Mas que pena que eu não soube dizer isso para você através da formatura. Mas eu fiquei muito feliz que você foi para a tua formatura. Que legal que você se formou. Passou um tempo, esse garoto foi desligado da instituição, ele estava retornando para casa e sempre nessa conversa do silêncio, do olhar bravo. E aí, na semana que ele foi embora, eu falei para ele, eu gostaria de me retratar com você, porque o que eu fiz com você foi muito ruim. Eu gostaria que você levasse isso com você, de que eu me importo com você, porque eu não vou ver mais você. Talvez eu nunca mais te veja. Ele falou, então tá bom. Me dá uma correntinha para eu sempre levar você no meu peito, para eu saber que você está comigo. Eu falei, tá bom, gente. Apareceu tanta coisa naquele dia, tanta coisa, mas eu parecia um furacão, indo de loja em loja, indo procurar o raio da correntinha que esse menino me pediu, que era uma correntinha do exército que colocava o nome. E ele queria que eu colocasse o meu nome e o dele, né? E aí, enfim, achei a correntinha, botei o raio do nome, e aí, quando eu cheguei, eu presenteei, ele me abraçou, ele chorou, ele se despediu de todo mundo que estava lá. E uma funcionária me falou assim, esse garoto nunca chorou. Ele fez todo mundo chorar aqui, mas ele nunca chorou. E ele abraçou um por um e disse, obrigado, você é muito importante para mim. Obrigado por esse tempo que eu estive aqui. Eu gostei muito de estar com você. E me abraçou. E quando ele foi me abraçar, ele falou, obrigado. Agora sim eu posso levar você comigo. E foi embora. Nunca mais eu vi esse garoto. Por que eu te contei essa história? Porque às vezes a gente acha na cabeça de adulto que a gente está tão ocupado, tem uma série de coisas para fazer e a gente se esquece do que a gente promete, a gente se esquece de que dar voz a uma criança não é deixar ela fazer tudo o que ela quer, mas é você dar continência para ela, dar um tempo para ela e dizer nos olhos dela que você se importa e, se necessário for, você dar uma correntinha de militar com o teu nome para ela levar para onde ela for, que você está com ela, entende? Então, isso também é dar voz para uma criança. Então, tudo bem, gente? Ai, não fica com cara de enterro, não, senão eu choro também. Até para a gente seguir, eu gostaria de trabalhar com vocês 4 aspectos da inteligência emocional. Uma delas é, para você conseguir despertar a inteligência emocional numa criança, você precisa estimular a consciência emocional. Fala comigo, estimular a consciência emocional. Exato. O que é consciência emocional? É simples. Você pode... Eu adoro conversar com gente que é da igreja, porque vocês me entendem, né, gente? Vira pro irmão que está do seu lado. Sabe essa coisa? Vira pro irmão que está do seu lado, pergunta para ele, tá tudo bem? Como você está hoje? Como você está se sentindo hoje? Exato. Pergunta para ele, mas olha, deixa ele responder. Deixa ele responder. Você vai perguntar e vai deixar ele responder. E ele vai perguntar para você e, por favor, responda. Você percebeu que, naturalmente, quando a gente chega no lugar, a gente abraça uma pessoa e fala, oi, tudo bem?
A gente nem espera a pessoa responder, né? Parece que é um oi, né? É um oi eterno. Oi, tudo bem? É um oi eterno, né? Se a pessoa falar que não, fala Deus abençoe, viu? Valeu, tal. Mas não, você vê o quanto é importante a gente virar para a pessoa que está do nosso lado e falar: oi, você está bem? Como você está se sentindo hoje? Isso se chama consciência emocional. O que é, Gabi? É uma pergunta? Não. É você olhar para dentro e analisar o que dentro de você está acontecendo. Qual o sentimento que está emergindo nesse momento? Bom, espero que seja de muita alegria por estar aqui, né? Por estar nessa comunidade tão gostosa. Mas pode ser que tenham acontecido coisas difíceis nessa semana, ou ontem, ou hoje de manhã, que te abalou emocionalmente. Então, você precisa poder ter alguém com quem confiar para abrir o coração e dizer como você se sente. Sabe aquela ideia de que, caiu, levanta, segue a vida? Gente, acho muito bonito isso. Desde que a gente caia, chore, diga que caiu, que está doendo, levanta e segue a vida. Porque se eu corto esse processo de dizer como eu sinto, eu também vou cortar o processo lá na frente de olhar para as minhas emoções. E sabe como que eu vou crescer como adulto? Um adulto trator, aquele que não se importa com o sentimento do outro nem o que está fazendo. Tipicamente um chefe que vira para você e fala: não quero saber como você vai fazer isso. Faça. Ele não quer saber se você tem muito trabalho. Faça. Típica pessoa trator, que não foi estimulada a desenvolver a consciência emocional, que é essa capacidade de identificar e dar nome às próprias emoções. Não é só dizer, estou triste. Não, é dizer, eu estou triste porque aconteceu isso, eu pensei isso e eu senti aquilo. Para os homens é muito mais difícil, é ou não é? É, não é? Que se você fala, estou triste, o que a pessoa vai falar? Tá triste? Tá mimimi? Tá, né? Você chorando? Essa coisa de mulher não, essa coisa de homem não, hein? Não é verdade? Geralmente a gente cobra dos homens uma postura mais troncuda, mais forte, né? E a gente esquece que ele também é gente, né? Ele não é só um Shrek, né, gente? Ele tem um sentimento, né? Tem um sentimentozinho lá dentro, né? Que não foi desenvolvido, que não foi olhado. Então, por isso, a gente, como mulher, a gente precisa ter paciência, mas também poder falar, criar esse ambiente de falar o que está sentindo, né? Não é só falar que está sentindo o ódio da pessoa, tá, gente? Existem outros sentimentos, né? Surpresa, alegria, enfim. Então, eu coloquei aqui uma aplicação para os pais e uma pergunta, né? É possível ajudar a criança, o seu filho, né, na aquisição de consciência emocional fazendo perguntas? Gente, como eu amo perguntar. Minha mãe falava que eu era muito chata quando criança, porque ela falava para mim, fique aqui. Eu falava para ela, por quê? Mas você precisa escrever assim. E eu falava, mas legal, eu gosto de escrever assado. E aí, a primeira vez que eu consegui escrever meu nome, que eu aprendi a escrever meu nome, eu entrei no banheiro, peguei o papel higiênico, escrevi meu nome no papel higiênico inteirinho, enrolei de novo. Quando minha mãe entrou e falou, Gabriela Maia da Costa. Eu falei, opa, sou eu. Por que você fez isso? Falei, porque eu estou testando minha letra, né? Mas ela não perguntou, ela perguntou para mim o porquê que eu tinha feito aquilo. Eu respondi. Aí ela me explicou, você não pode escrever no papel. No dia seguinte eu estava escrevendo onde? No batente da porta. Porque ela disse que não podia escrever no papel higiênico, mas no batente da porta ela não tinha dito, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Pode parecer engraçado, mas realmente é engraçado. Mas para você entender que nós não podemos punir uma criança por ser criança. Nós precisamos educar a criança, e não é nem punir e nem castigar, mas educar a criança quando ela estiver um mau comportamento, um desvio mesmo de valores, como desobediência, né?
como rebeldia. Isso sim é passível de uma educação. Agora, quando a criança é criança, né, que ainda não entende os conceitos, ou quando já é um pouquinho grandia, nesse caso, eu nunca fui grandinha, né, gente? Sempre fui pequena, mas eu já tinha 6 anos de idade quando eu aprendi a escrever meu nome. Então, eu já entendia muita coisa, mas eu era muito inocente em outras. Então, não pôr na criança por ela ser criança, né? Então, é assim que você desenvolve, Gabi, consciência emocional com os filhos? Sim. É perguntando como você está se sentindo. São pais separados. Filho, como que você se sente com o pai e a mãe separados? Você acha que a criança não tem capacidade de responder? Uma vez um garoto falou assim para mim, como eu me sinto? Né? A mãe dele estava no atendimento e perguntou para ele como ele estava se sentindo. Ele falou, como eu me sinto? Eu me sinto uma pessoa dividida, um papel rasgado. Ela nunca tinha ouvido da dificuldade para ele de estar numa casa, depois vai para outra, e vai para uma casa, e vai para outra. Mas quando ela se importou em perguntar como ele se sentia, ok, ela entendeu e estava ajudando ele a entender o que estava acontecendo dentro dele. Então, pais, façam mais perguntas, né? Como você se sente? O que você tem vontade de fazer? Gente, não quer dizer que você vai fazer a vontade da criança, mas deixa ela falar. Quero ir para Disney. Que legal, filho. Um dia a gente vai. Esse um dia da minha mãe é eterno. Muitas coisas não chegou até hoje num dia. Um dia eu vou te dar, mãe, meu sonho, mãe, um dia eu quero ter uma agenda eletrônica da Barbie. Até hoje eu falo pro Raniel, acho o raio da agenda eletrônica da Barbie. Nunca mais achei, gente. O que aquela agenda fazia? Só Deus sabe. Era só para apertar botão. Mas o quê? Um dia eu te dou. Um dia. Então, um dia da mãe é eterno. Mas o que minha mãe me ajudava a fazer? O que você quer fazer? O que você tem vontade de fazer? Quando a gente pune a criança, castrando a criança, não deixando ela falar o que ela tem vontade de fazer, geralmente, gente, quando você vê um adulto com dificuldade de falar não, quando você vê um adulto que não sabe o que está sentindo, o que quer, sabe, se sente perdido, é porque também foi punido de não falar o que estava sentindo ou desejando, né? Me lembro do exemplo do Raniel. Controla o meu tempo aí, pastora. Eu me lembro do exemplo do Raniel. O nome dele é José Raniel. E todo mundo da família dele é José. O pai, os irmãos, os avós, os tios. E ele perguntou para a mãe dele, mãe, por que meu nome é José Raniel? Você acha que ela respondeu o quê? Fala para mim. Minha sogra estava braba no dia. Ela é maravilhosa. Aquele dia ela estava braba. O que ela falou para ele? Me processa e muda o nome. Até hoje, Raniel não sabe por que chama José Raniel. Ele especula o que será que significa o nome José Raniel. Por que será que minha mãe botou o nome de José Raniel? Mas por quê? Me processa e muda o nome. O que aconteceu com o Raniel? Tudo bem, né? Não quer falar sobre. Ok. Mas não há problema do seu filho fazer perguntas. Há problema dele se calar, se fechar e não achar que com você haverá respostas. Então, pode ser que você não tenha respostas, mas você sabe o lugar e o livro que existem todas as respostas, né? Então, você sabe a quem recorrer. Tudo bem? Para vocês que são pais, é importante que a gente saiba diferenciar também meninos e meninas, né? Diferenciar em que sentido? Para você perceber o nível de tratativa que nós temos com os meninos. Se os meninos caem, ralam o joelho, arrancam um pedaço do dente, o que a gente faz? Levanta, menino, vai lavar esse rosto, vai lavar esse não sei o quê, traz aqui para passar uma pomada nesse joelho. O menino, ai, meu Deus, engole esse choro. Engole esse choro agora, senão você vai apanhar aqui e vai apanhar em casa. É ou não é, gente? Por que a gente faz isso, meu Deus do céu? Achando na inocência de que se a gente ajudar um garoto a entender o que está sentindo, a passar por aquela dor, ele simplesmente vai ser afeminado, vai ter atitudes de menina. Não tem nada a ver. Tem a ver de você ensinar o seu filho, menino, a lidar com as emoções dele, sem achar que fragilidade, demonstrar o que está sentindo, ser sensível é só coisa de mulher.
mulher, porque não é. Homens, já dizia a música, homens também choram, né? Homens também choram. Então, o que a gente faz com a menina quando ela cai? Ai, meu Deus, que filha do céu, o que aconteceu? Meu Deus do céu, vai ter que levar ponto, vamos levar no dentista. Você tá tudo bem? Você tá sentindo dor? A gente faz isso com a menina. A gente pega no colo, a menina chora no colo. Enquanto o menino já caiu, já levantou, já ralou o joelho, já arrancou o olho e tá lá brincando na terra. A gente acaba tratando diferente e é uma coisa que a gente precisa se policiar muito, porque a gente acha que demonstrar fragilidade é coisa de mulher e não é. Homens também são sensíveis e tudo bem, ok? Aqui tem bastante homem sensível, né? Amém, isso mesmo. Então, se você é líder de ministério infantil ou líder de célula, você vai perceber que você pode desenvolver a consciência emocional durante as histórias bíblicas. Como a pastora mencionou, eu e o Raniel lideramos durante alguns anos algumas faixas etárias lá no Ministério Ignição, que antes era Catavento, né? E durante as histórias, nós criamos uma metodologia simples, que ninguém dos Estados Unidos mostrou pra gente, foi na raça, porque não tinha nem microfone, não tinha nem piso, porque tinha que molhar para varrer, né? Então tinha que ser com o que a gente tinha naquele momento, que foi a contação de histórias, trazendo a criança, puxando o sentimento que ela tinha. Então, imagina, 90 crianças num lugar só, aquela muvuca, aquele calor, porque não tinha ventilador nem ar-condicionado, né? As crianças pulando igual pipoca e você tendo que o quê? Contar uma história bíblica. É o quê, gente? Você quer formar um pastor, você manda lá para o Ministério Infantil. Você quer formar um bom cidadão, você manda para onde? Para o Ministério Infantil. Porque a pessoa vai saber lidar com a raiva, com a agitação, com um monte de gente falando ao mesmo tempo. É assim. E nós lá ajudando, pegamos um pedaço de tecido de TNT que tinha na hora, nem tecido era um TNT, botamos na cabeça de uma criança, botamos na cintura da outra, fizemos um tapete de TNT, botamos todo mundo sentado lá para contar a história de Davi. E contando a história de Davi, dava o microfone para o Davi falar, sussurrava no ouvido da criança o que ela tinha que falar, que Davi falaria. E a gente começou a dizer, o que é que Davi sentiu naquela hora? O que será que Davi sentiu quando as pessoas falaram mal dele? O que será, hein? Aí as crianças falavam. E falavam, gente. Olha, vou te falar, viu? Falavam. Muito ódio! Vontade de chutar a boca! Era assim. O que você percebia? Puxa vida, essa pessoa vai ter que aprender a lidar com a ira. Meu Deus. Então, mas aquele lugar, aquele momento era um lugar onde ela poderia reconhecer o que Davi sentiu. Realmente Davi sentiu raiva? A Bíblia conta. Davi se sentiu triste, Davi se sentiu frustrado. Então, para você que é líder, sempre pegar uma história bíblica, durante um momento você poder puxar. O que será que essa pessoa estava sentindo? O que será que Jesus estava sentindo quando estava na cruz? E não é falar tristeza, alegria. Não, deixar a criança responder. Porque se você dá a resposta para ela, ela não vai desenvolver a consciência emocional. Então, um exemplo disso é, por exemplo, aquela passagem de Davi, quando Davi, em Salmos, que Davi fala, aquieta minha alma, né? Então, Davi estava dizendo para ele mesmo, né? Então, o ponto 2, que é interessante a gente poder conversar, que é, ensine sobre como administrar sentimentos. Fala comigo, como administrar sentimentos. Tá aí, gente. Boa pergunta. Como administrar sentimentos? Tá aí, difícil, desafio. Mas isso é uma capacidade que a gente tem de administrar, de adequar os sentimentos que nós estamos
tendo. Né? É muito comum, por exemplo, mulheres em situação de puerpério, elas não saberem o que elas estão sentindo, porque é um mix de emoção. Né? Por isso que é importante desenvolver a competência de administrar os sentimentos, porque senão você perde o filtro do que você pensa para o que você fala e faz. Né? Quem geralmente perde esse filtro não consegue administrar os seus sentimentos. Né? Então, é a capacidade de gerar as próprias emoções. É difícil? É muito difícil. É um treinamento, é vida na vida, é todos os dias. Gente, todos os dias você vai ter que administrar um sentimento. Mas como é que eu administro, Gabi? Tendo consciência do que eu estou sentindo, e só então eu vou saber administrar aquilo que está posto. Né? Como, por exemplo, Davi dizendo, aquieta, ó minha alma. Por que ele estava dizendo isso? Ele tinha consciência emocional porque ela estava abatida, porque ele diz, por que é que está abatida, ó minha alma? Olha ele tendo... Gente, Davi é fenomenal, né? Olha ele tendo consciência emocional. Olha Davi administrando. Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É a capacidade de consciência e de administrar o que eu estou sentindo. Ele poderia falar, vá para os seus inimigos e mate-os. Ele poderia dizer, mas ele sabia que isso não ia ajudá-lo naquele momento. Por isso que ele falou, espera. Né? Então, administrar também é saber esperar com que essa emoção reduza para com que eu consiga falar o que eu estou sentindo e também agir com mais calma. Então, é essencial a gente saber escutar, não se precipitar, formular perguntas e aceitar silêncios. Você aceita bem os silêncios? Para você conseguir administrar bem as emoções e ensinar o seu filho, ou o seu liderado, ou a sua ovelha, ou a criança que frequenta a sua célula, você também precisa aprender a aceitar silêncios. Na minha casa, a minha mãe tinha uma metodologia super moderna de repreensão. Que não era com vara. Era com o quê? Com silêncio. Se a gente fazia uma coisa errada, o que minha mãe fazia? Ignorava. 7 dias, 14 dias. Ficava dias sem falar. Isso é bom, gente? Isso é péssimo. Por quê? A gente fica pensando, a pessoa ficou em silêncio. O que será que ela quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Será que eu fiz alguma coisa? E o que você passa a fazer? Tudo o que você tem que fazer, você passa a fazer, porque você não sabe exatamente o que você fez, você não sabe o que vai vir depois do silêncio. Então, é melhor você ser o melhor do mundo naquele momento. Então, a gente precisa aprender a aceitar o silêncio. Não quer dizer que você precisa aplicar essa disciplina com teu filho, tá? Isso não resolve. Mas quando você perguntar para ele como foi o dia dele, tudo bem se ele disser, mãe, eu não quero falar disso agora. E tudo bem. E você dizer para ele, filho, então tudo bem, quando você quiser falar, eu estou aqui, mas saiba que eu estou muito curiosa para saber o que está acontecendo no teu dia. Porque o meu dia foi difícil, foi assim, foi assado, lá, lá, lá. Então veja como é diferente. Eu estou dizendo para ele, eu respeito o teu espaço, mas eu também tenho curiosidade de saber o que aconteceu com você. Tá? Tudo bem, gente? Uma coisa interessante sobre administrar sentimentos para os líderes, né, é justamente durante os louvores, as orações, nós precisamos falar com as crianças sobre questões diárias. Como isso, Gabi? Durante um louvor, tem vários louvores que tocam no nosso coração, que falam dos sentimentos, né? Mas durante uma ministração, você pode ajudar a criança, não só perguntando, mas estando com ela sobre como administrar o que sente. Por exemplo, lá no Ministério Infantil, nós liderávamos nessa época o Turmica, que são crianças de 2 e 3 anos. Você imagina um monte de pititico, gente, fofos, dá vontade de apertar a bochecha de todo mundo que entrava lá. Fofíssimos, bagunceiros, arteiros, né? Todo mundo lá, enfileiradinho para fazer a hora da oferta, a hora da adoração. E aí chegava o momento da intercessão. Nós tínhamos momento de intercessão com as crianças lá. Porque nós entendemos que mesmo pequeno, nós não podemos subestimar a capacidade de inteligência de uma criança, porque nós estaremos limitando a potencialidade dela. Então, nós entendemos que sim, precisava do momento de intercessão, até um garoto chegar em mim e falar, tia, hoje vai ter aquele momento de depressão?
me deu um frio assim na coluna, que eu fiquei pensando, o que será que ele fala para a mãe dele? Que na igreja tem momento de depressão. As pessoas querendo ser curadas de depressão. E ele falando que na igreja tinha momento de depressão. Eu falei, puxa, garoto, interessante. Que momento é esse mesmo? Ele falou, aquele que a gente ora e fala as coisas que estão acontecendo com a gente. Eu falei, intercessão. Ele falou, isso daí mesmo que a gente ora. Eu falei, hoje vai ter. E aí, no dia da celebração, da intercessão, nós estávamos conversando sobre falar para Deus e lançar a Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Era um versículo, a gente lia um versículo e explicava na linguagem deles. E eu perguntei se alguma criança queria levantar a mão para fazer um pedido específico dentro do que a gente tinha conversado. E uma criança, um titico, gente, de 3 anos, levantou a mão. Eu. Ora, papai brabo. Eu falei, papai bravo. Vamos orar. Então, eu dei a oportunidade para a criança dela se reconhecer e administrar a angústia ou preocupação que ela estava sentindo, mas ela estava com uma preocupação, que era que o papai dela era muito bravo. E realmente ele era bravo mesmo. Mas a gente orou lá. Então, é dar oportunidade para a criança poder expressar. A terceira coisa, antes que vocês vão embora e me deixem aqui falando sozinha, é não subestime a capacidade de desenvolvimento de uma criança. Fala para a pessoa que está do seu lado, não subestime a capacidade de uma criança. Eu costumo dizer que as palavras, elas não carregam em si os significados, né? O sentido das palavras é a forma que você a utiliza. Então, não adianta a gente dizer, você é muito inteligente. Se você não se abaixar na altura da criança, abraçar e falar, eu acredito muito em você, você é muito inteligente. Então, eu estou mostrando para a criança o quanto ela realmente é inteligente para mim. É não subestimar a capacidade de uma criança. Um exemplo típico disso, antes da gente ir para o quarto ponto e terminar, um exemplo desse é no consultório. Eu estava atendendo uma família e eles estavam discutindo, sabe aquela discussão calorosa de casal? Ai, gente, eu adoro. E eles estavam lá naquela discussão, mas eu gosto que se resolva também, né? Não gosto só do BO, não. E eles estavam lá discutindo, as crianças lá, desenhando, e eles falando, eu não sei mais o que eu devo fazer, porque eu já não aguento mais essa casa, essa família, não aguento você, porque você sempre fala isso, blá, 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 blá. Eu não sei mais o que fazer, tudo que eu faço está errado. Lá. E o garoto começou a desenhar. E aí ele falou, tia, eu tenho uma solução. Eu falei, legal, gostei, traz aqui para eu ver. Quando eu fui ver o papel, gente, ele desenhou a rotina da família dele. Sabe o que estava escrito lá? Quando a mamãe acorda, toma café. Ela toma café, ela precisa orar. Depois de orar, ela come junto com a gente, leva a gente correndo para a escola. É como deveria ser. Depois de levar para a escola, ela volta, ela faz o almoço, ela trabalha, depois ela busca a gente na escola, o papai chega sorrindo, dando boa tarde, como foi seu dia? O meu dia foi difícil. Todo mundo senta, assiste um pouco de TV, depois vai comer, hora para dormir. Sabe o que estava acontecendo? O marido estava chegando em casa, eles estavam acordando, atrasados, iam para a escola sem tomar café. A mulher voltava para casa, ela acabava saindo correndo para trabalhar, sem se alimentar. As crianças voltavam, ela estava como? De cabelo em pé, porque correu o dia inteiro, não teve um tempo para ela, não teve um tempo para pensar sobre as rotinas da casa, se organizar, dividir as tarefas com o próprio marido, né? Quando o marido chegava, estava todo mundo no nível de estresse, porque as crianças estavam brigando uma com as outras. O marido chegava, a mulher dizia, a louça está para lavar, não sei o que lá, os dois discutiam, todo mundo ia dormir brigado, as crianças brigavam com os adultos. Gente, imagina, uma bagunça. De repente vem essa criança com esse papel, falando que eles precisavam conversar mais sem gritar.
Pronto. Eu falei, vamos acabar aqui e vamos embora, gente. Já achamos a solução. Porque uma criança trouxe uma solução. Então, não subestime a capacidade de uma criança de trazer soluções para você e conversar com você. Obviamente que existiam situações muito mais complexas que permitiam essa discussão agressiva, mas naquele momento aquela criança foi primordial, porque os pais olharam para ela e falaram: puxa, filho, eu nunca pensei que a gente precisava conversar melhor. Realmente a gente é muito violento. Então, veja bem, uma criança que a gente acha que não entende nada, está entendendo tudo. E quarto e último, dê autonomia emocional. Fale comigo, autonomia emocional. Quando a gente vai crescendo, quando chega aos 18 anos, existe um desejo muito grande de tirar a habilitação, ou quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entendendo a necessidade de ser autônomo, né? De ganhar o seu próprio dinheiro, de trabalhar, de poder ter uma habilitação de um carro para poder dirigir para todo lugar que tiver necessidade, ainda mais para quem tem filho, né? Tem muitas mulheres que sentem esse desejo para poder ser mais autônoma do marido. Enfim, por que eu estou dizendo isso para você? Nós precisamos dar à criança essa autonomia emocional. E como é, Gabi? Autonomia emocional. Eu vou pedir para entrar o vídeo. É um vídeo de 6 minutos. Não durmam, né? Então, se ajeitem aí na cadeira, mas não durmam e nem vão embora. Que é um vídeo de um filme chamado Mãos Talentosas. Não sei se você assistiu. São alguns trechos desse filme. Pode soltar.
Uau, que legal, né, gente? Eu trouxe esse vídeo só para que você visualizasse o que é dar autonomia emocional para uma criança, que é você dizer a ela além do que ela está vendo, né? Dizer a ela da potencialidade que ela possui além do que ela está vendo. Se ela se sentir desprovida de inteligência, diga a ela das capacidades que ela tem e das potencialidades que ela pode desenvolver. Então, isso abre o caminho para a empatia, isso traz também para a própria criança, de que ela não é má, ela não é desobediente, ela pode estar vivendo uma desobediência, ela pode estar vivendo uma dificuldade de lidar com a raiva, mas ela não é explosiva. A gente sai desse lugar estático e vem para esse lugar flexível, onde a criança pode se formar. Então, a gente está dizendo para a criança, olha, eu quero que você tenha autonomia emocional. Você, puxa, como você é boa. Puxa, como você é obediente. Como você pode fazer mais do que você acha que pode. Eu estou dizendo para a criança do destino que ela pode ter, né? Então, eu estou dando autonomia para ela não ficar preso a esses sentimentos de angústia, de explosão, de raiva. E eu estou dando autonomia para ela sentir e continuar. Caiu, sentiu, levantou e seguiu. Uau, muito obrigada, gente. Se vocês tiver alguma pergunta, pode trazer aqui. Não sei se vocês vão escrever, se vão falar. Vocês ficaram aqui até o final, né? Olha, coisa boa.